falar hoje sobre os displays de LCD que vão dar um outro motivo para os projetos de vocês, tá? Então, os displays de LCD, eles terão aí um efeito agora nos projetos bem interessante aí para vocês, tá? Então, nós falaremos um pouquinho das configurações, características básicas aí do nosso display, pinagens, bibliotecas de comando, circuitos elétricos para montar ele e alguns exemplos. Então, quando a gente fala de display de LCD, ele está presente aí na maioria dos projetos embarcados, né? Então, muitos projetos utilizam displays de LCDs porque eles são baratos, eles são fáceis da gente operacionalizar ele, o consumo energético dele é muito baixo também, né? Então, é bem interessante você ter agora um display que ele vai trazer informações, né, do referente ao projeto. Aqui eu trago alguns exemplos de displays utilizados em projetos de alunos da FATEC, né? Então, aqui nós temos alguns projetos aí que viraram TCCs, né? Então, aqui nós temos medidores, né? Então, o display ele é amplamente utilizado, né? Aqui é medidor de temperatura, umidade e outras funções que nós temos aqui, tá? Esse aqui é um ohmímetro digital, que esse aqui, inclusive, a defesa dele vai ser dia 1/7, tá? Esse ohmímetro digital aqui, tá? E aí depois eu passo o link para vocês também participarem aí desse trabalho. Aqui é um display que tem mais informações, né? Então, ele é um display de 4 linhas aqui no caso, e 20 colunas, tá? Então, o foco principal é um de 16 colunas e 2 linhas, né? Que a gente vai trabalhar hoje, inclusive, na simulação do Proteus. Mas, para passar de 2 linhas para um de 4, não muda nada, tá? Então, o roteiro vai ser o mesmo, a ligação também vai ser a mesma, né? Aqui temos outros exemplos, né, de aplicação aí de display, né? Então, o display ele vai ser amplamente utilizado em projetos aí para vocês futuramente, tá? Então, fez um sistema embarcado, provavelmente você vai querer ter um display lá para pegar algum dado, né, do display. Então, todos esses são projetos aí de TCCs, tá? Dos alunos aí da FATEC e do nosso departamento de sistemas eletrônicos, né? Então, todos esses projetos aqui têm display de LCD. Olha aqui, mais projetos, tá? Isso aqui é de um braço robótico, se eu não me engano, tem um grupo aí que está fazendo também, né, um projetinho aí de braço robótico aqui, né? Então, tem vários projetos, ou seja, um projeto de TCC que usa microcontrolador, provavelmente 99,9% dos casos vai ter um displayzinho de LCD. Então, falando agora do nosso display, ó, ele é um dos periféricos mais utilizados, né, como dispositivo de saída em sistemas eletrônicos, no caso, sistemas embarcados. O display ele possui um microprocessador embutido nele. Então, a parte de processamento, né, dos caracteres, elas são dedicadas, esse processamento ele é dedicado nesse microprocessador que está embutido no display. E com isso eu ganho, né, processamento no microcontrolador do projeto. Então, o microcontrolador do projeto, a parte de processamento de dados dele não vai ser utilizada para gerar os caracteres lá no LCD, porque ele já tem um microprocessador dedicado para isso. O que é que ele tem também? Ele tem memória RAM interna do tipo DDRAM, que ela vai trabalhar com dados enviados, né, pelo microcontrolador. E ele tem também outra RAM, que é chamada RAM de construção de caracteres especiais, que é chamada de CGRAM. Por quê? Eu posso construir o caractere especial que eu queira, né? Ou seja, tudo diferente da tabela ASCII que eu quero construir, eu vou poder.
porque eu tenho uma memória específica para isso, tá? Em todos os displays LCD nós temos também essa característica de ter uma memória de construção. Esses displays, eles são encontrados em várias configurações, né? Então, essas configurações, elas envolvem colunas e linhas, né? O que a gente costuma usar muito é esse aqui, ó, 16 por 2, ou seja, ele tem 16 colunas e 2 linhas. E a parte de pinos, ele pode ter de 14 pinos ou 16 pinos. O de 16 pinos é que tem luz de fundo, né? A luz de fundo é uma luz que ilumina o fundo dele para você conseguir visualizar as informações no escuro. Mas ele chega até 40 colunas por 4 linhas. Tá? Então, os mais comuns, ó, é o 16 por 2. Eles têm normalmente, ó, 14 ou 16 pinos. Então, desses 14 pinos, 8 são de dados ou instruções, 6 de controle e alimentação e 2 para o backlight, que é a luz de fundo. Então, o backlight geralmente é utilizado os pinos, né, 15 e 16, né? São utilizados os pinos 15 e 16. 15 o anodo, 16 o catodo. Ele já vem com resistores limitadores quando você está alimentando ele com 5 volts. Então, para 5 volts, ele já vem com resistor limitador. Se você alimentar ele com tensões maiores, aí tem que colocar, né, um resistor limitador aí, né? Se vocês forem trabalhar, no caso, com 12 volts, 24 volts, né? Aí precisa mudar, incluir aí o resistor limitador aí, contabilizando, claro, o que está já interno nele para os 5 volts. Ele também responde a instruções, né? Então, aqui são algumas instruções que nós podemos utilizar. Um display, na verdade, são códigos, né? Que eu vou enviar para ele. E esses códigos aqui representam instruções, tipo, liga sem cursor, desliga o display. Liga o display sem cursor e desliga. Aqui é um clear, né? Limpa o display, clear, é o código 01. Aí tem aqui controle só para o cursor, né? De ligar, de desligar, desloca para a esquerda, direita, posição home, piscante, com alternância, né? E tem os códigos referidos aqui que a gente tem que enviar para ele com as instruções que a gente quer utilizar. Tem a parte aqui, ó, de sentido de deslocamento para a esquerda e para a direita, né? Deslocamento da mensagem, né, ao entrar com o caractere também para a esquerda e para a direita. Deslocamento da mensagem aqui para a esquerda, para a direita, sem, né, a entrada de caractere, nesse caso. Endereço da primeira linha, endereço da segunda linha. Né? Então, são instruções que a gente pode utilizar para que ele execute essas ações. Aqui são alguns exemplos, tá? Temos mais instruções aí. Então, diferente dos displays de 7 segmentos, tem uma característica bem interessante que o display de LCD não precisa ter uma varredura. Então, você não precisa criar uma varredura constante lá para manter a informação nele. Basta você enviar a informação que você quer que apareça uma vez. Ela vai ficar lá, sem precisar gerar uma varredura para atualizar essa informação. Você vai atualizar essa informação só se for determinado aí pelo projeto, né? Se realmente o seu projeto você precisar alterar a informação, aí você altera. Se não, não precisa ficar atualizando ele, que nem é feito com um display de 7 segmentos. Então, nós temos, ó, 16 pinos, onde 3 são de alimentação, 3 de controle, 8 de dados e 2 para luz de fundo. Vamos entender um pouquinho esses pinos aí para montar um hardware dele também, né?
Pino 1 é o terra. Pino 2 é o positivo. No caso, aí a gente vai trabalhar com 5 volts. Pino 3 é a tensão de contraste. Então, eu consigo regular o contraste dele através de um potenciômetro. Esse potenciômetro, geralmente, ele é de 10K. Pode ser entre 10 e 20. Onde o pino central do potenciômetro, eu alimentando ele aqui com 5 volts, e o GND, o negativo, né? Eu vou ter uma tensão aqui que eu consigo alterar com a movimentação aí do meu potenciômetro, trímpode, né? E com isso eu consigo regular o contraste da imagem do LCD. O contraste é o tom de escuro que a gente quer, né? Então, o brilho é tom de claro, que não temos controle de brilho, mas temos o controle do escuro, do contraste, nos displays de LCD. Pino 4 é o seletor de registros. Significa o seguinte, se eu tiver nível lógico baixo no pino 4, significa que os dados, que a informação que eu tenho no barramento de dados são comandos. O que são comandos? Aquela tabela que eu mostrei para vocês. Liga, desliga, desloca para a direita, desloca para a esquerda, né? Eu tenho um barramento de dados nesse LCD, que ele é ligado junto com o microcontrolador. O pino 4, ele vai informar o LCD se a informação que tem nesse barramento, ela é comando ou ela é caractere. Caractere é nível alto, né? Então, só voltando à parte de comandos, como exemplo, aquela tabelinha lá que eu mostrei para vocês logo no início aí. Então, se for um comando, esse pino tem que estar com nível baixo. Se for um caractere, que eu quero que ele coloque lá na tela, tipo a letra A, B, C, D, eu tenho que ter nesse pino nível lógico 1. Pino 5, read, write, né? Leitura e escrita. Indica se os dados serão lidos ou escritos no LCD. No nosso caso, a gente trabalha sempre com... a gente envia dados lá para o LCD, né? Esse pino também ele pode ser usado para fazer uma programação, né, no LCD, que nós não atuamos nessa parte de programar um firmware do LCD. Né? Isso aí é o fabricante, né, que já vende o nosso LCD com essa programação. Aí, no caso, o pino 5 seria usado, né, para a gente fazer essa programação aí. Então, no nosso caso, a gente só envia dados para ele, dados de caractere que já tem programado, né? Então, eu não vou... Esse pino aqui, a gente coloca ele no negativo, né? No GND, no nível baixo, tá? O pino 5, ele não é utilizado nem nas bibliotecas do microC, que já a gente vai também aprender a utilizar as bibliotecas do microC para operacionalizar aí o nosso LCD. Agora, o pino 6 a gente usa, que é o Enable. Né? O que é o Enable? Quando a informação do barramento de dados estiver pronta, eu tenho que avisar ele. Eu aviso de que maneira? Com o pino 6, que é o Enable. Né? Então, o pino 6 vai ser utilizado também na nossa sequência de código para avisar o LCD que a informação que está lá no barramento de dados, ela está pronta para ser executada. Então, nós temos duas situações aqui, né? Então, quando estiver escrevendo para o display, os dados serão transmitidos apenas a partir de uma transição de borda de descida aqui, né? De high para low. Para ler informações do display, as informações estarão disponíveis imediatamente após uma transição de borda de subida aqui, né, de low para high. E permanecerá lá até que o sinal volte para o nível baixo, tá? Então, esse pino ele é usado para informar o LCD que ele pode executar as ações que nós estamos lá no barramento de dados.
E agora entra o barramento de dados, pino 7 a 14, né? Então, nós temos aqui 8 sinais, né? De 7 a 14. Geralmente, nós trabalhamos no modo que é chamado de 4 bits, mas é possível também trabalhar com 8 bits e usar esses 8 pinos de dados. As bibliotecas do microC, elas estão programadas para trabalhar com 4 bits apenas, porque eu economizo, eu deixo, né, livre no microcontrolador 4 pinos de I/O. Em vez de eu usar 8, eu uso 4. Ele funciona do mesmo jeito. Então, eu estou trabalhando com Nibble, né? Então, eu estou trabalhando Nibble, são 4 bits, Nibble. Esse é um excelente recurso, ó, para minimizar o uso de pinos de I/O do microcontrolador, mas ocupa um pouco mais de memória. Mas é uma diferença mínima aqui dessa utilização de um pouco mais de memória. A decisão de utilizar 8 vias ou 4 vias é exclusiva do desenvolvedor. Existe também uma opção da gente utilizar um conversor para I2C. É uma plaquinha que a gente tem que adicionar aí no nosso display da LCD. Ela tem um barramento de dados I2C, então ela vai pegar todos esses pinos aí do LCD e através de um conversor para I2C, eu vou usar apenas 2 pinos. Então, é uma opção também de reduzir mais ainda o número de pinos, né, na utilização aí de um LCD. E os pinos 15 e 16, para terminar nessa parte de pinos, eles controlam um LED, que é o LED de luz de fundo. Geralmente são 3 LEDs que estão espalhados ali, né, no display para ter uma iluminação homogênea, né, dele, né? Na verdade são 3 LEDs ou até mais, depende aí do fabricante aí do display de LCD. Mas geralmente o pino 15 vai ser o anodo, o pino 16 vai ser o catodo. Inclusive, essa luz de fundo é possível, através do PWM, você controlar, né, a intensidade dela, né? Se está claro, né? Se tá num ambiente claro, não precisa estar com brilho alto, aí você diminui o brilho, né? Na verdade, não é nem um brilho, é a luz de fundo, né? Você diminui a luz de fundo. No escuro, aumenta. Se vocês observarem, isso aí o celular de vocês faz automaticamente, né? Quando vocês controlam aquela iluminação dele no modo automático, o celular acaba fazendo isso na tela, né, do celular. Um ambiente muito claro, só que o celular é o seguinte, no ambiente muito claro, o que ele faz com o brilho? Ele aumenta, né, o brilho da tela, porque um ambiente muito claro a gente diminui, né, a visão da imagem do celular, ela diminui no ambiente muito claro. E no ambiente muito escuro, para não ficar aquele brilho muito forte, né? Então você geralmente diminui esse brilho, né? Não é necessário, né? Um ambiente muito escuro, você está com um brilho muito alto, até atrapalha, né? Agora aqui nós estamos controlando a luz de fundo, né? Então a luz de fundo, ela foi feita para ambientes escuros. Então a ideia aqui de ter um controle PWM é para você controlar esse nível de luz de fundo e, claro, no ambiente escuro, você vai aumentar essa luz de fundo e no ambiente claro não é nem necessário utilizar a luz de fundo, né? Ela não vai fazer diferença nenhuma no ambiente claro para você visualizar as imagens do LCD. Falando um pouquinho das pinagens dele agora numa tabelinha, então essa tabela é interessante, né? O dia que vocês montarem um circuito com LCD, inclusive hoje, né? Hoje vocês no Proteus vão implementar aqui um display para fazer uns testes iniciais e aí vocês vão usar essa tabela. Então, de pinos do microcontrolador, pinos de I/O, nós usamos o RD2, o RD3, então, é o RS e o Enable. E o barramento de dados com 4 bits. RD4, 5, 6, 7. Ou seja, nós usamos 6 pinos de I/O. Ah, mas e os outros pinos?
O D0 até o D3, ele não é usado para o modo de 4 bits. Então, ele é não conectado. Geralmente, a gente coloca um nível lógico nesse pino. A gente não deixa ele flutuando, né? Esses pinos aqui. Geralmente, a gente coloca eles todos no GND, no negativo da fonte. O RW, que é o pino 5, ó, GND. O pino 1, GND. O pino 2 é o VCC. O pino 3 tem que fazer aquela ligação com o potenciômetro, né? Que é a tensão de contraste, esse V0 aqui. E o anodo e o catodo, né? Anodo 5 volts, catodo GND para ligar a luz de fundo. Então, de pinos de I/O, nós usamos 6 pinos, tá? Do RD2, RD3, 4, 5, 6 e 7. Ah, mas pode usar o RA, o RB, o RC, o RD? Pode, não tem problema, tá? Pode usar qualquer pino de I/O no modo digital. Quando vocês compram um display de LCD e ligam ele pela primeira vez, a primeira linha fica assim, ó, toda, né? Se o contraste estiver regulado, tá? Porque às vezes o contraste não está regulado, pode ser que fica tudo escuro ou tudo claro. Mas isso aqui é normal, não é defeito nenhum. Defeito seria se metade dele, né? Uma metade estiver mais clara que a outra. Aí é defeito. Né? Esse jeito da primeira linha tiver toda acesa assim, significa que ele não foi inicializado. Porque não basta a gente ligar o LCD, existe uma rotina de inicialização. Só após essa rotina de inicialização que a gente vai trabalhar com o nosso display. Um detalhe também interessante, os displays só entendem string. Ele só entende string, display de LCD. Então, não adianta você enviar para ele algo diferente de string que ele não vai entender. Ele vai, pelo contrário, ele vai te colocar alguma coisa na tela? Vai. Só que não vai ser o que você gostaria de ver. Ele vai colocar pixels lá que não vão ter sentido ao que você quer. Por isso que quando a gente usa LCD, existem muitas bibliotecas que convertem os dados em string. Tipo, eu tenho uma variável do tipo int e eu quero que essa variável apareça no meu display. Antes de eu pegar essa variável e colocar ela no meu display, eu tenho que converter ela para string. Então, existem funções que fazem isso. No caso aí, essa aí vai ser int to string. Int to str, né? É o nome dessa função aí. Então, o microC tem também bastante dessas funções aí para operacionalizar também os LCDs. String é uma sequência de caracteres. E eu represento com aspas, né? Aspas duplas, como os exemplos aqui. Né? Então, eu sempre vou montar essas strings dessa maneira aqui. O display de cristal líquido, ele possui internamente uma tabela de caracteres pré-programados. Né? Por isso que o processamento do display que se encarrega de gerar esses caracteres para nós. Nós simplesmente, pelo nosso microcontrolador, nós enviamos para ele o código ASCII que a gente quer que ele coloque lá na nossa tela. Então, o processamento do microcontrolador não precisa ficar trabalhando com os pixels, né, para formar aquele caractere. Porque nós temos o microcontrolador dentro do LCD que faz esse processamento para nós. Uma tabela muito utilizada é a ROM Code A00. Então, essa tabela eu tenho a codificação ASCII de caracteres. Né? Caracteres e alguns símbolos também, né? Ó, temos alguns símbolos aqui.
letras também em minúsculo, maiúsculo, números, né? Então tem essa tabela que continua, né? Porque nessa linha nós temos 1, 2, 3, temos 8 linhas só aqui, então ela continua aqui, ó, no próximo slide, mais 8, tá? Então, observem que nós temos aqui x, né? Esse x vem do código da coluna. Voltando aqui um slide, observem que as colunas possuem códigos, tá? As colunas possuem código. Então, imaginem aqui, ó, o OHM. O símbolo do OHM está aqui. Qual que é o código que eu tenho que enviar lá para o LCD para ele colocar esse OHM lá? Eu tenho que mandar o código 1111, que é esses 4 primeiros X dessa linha 5, e mais o 0100. Então, se eu enviar o código 1111, 0100, ele vai apresentar o símbolo do OHM. Então, é uma das maneiras que a gente pode enviar e utilizar essa tabela de caracteres dele. Mas a gente envia o código ASCII. Enviando o código ASCII, o próprio compilador, na verdade, transforma em código ASCII, né? Então, se você escreve o A, o 1, o 2, o 3, o próprio compilador ele já tem esses códigos programados para ele enviar lá para o nosso LCD. Falando um pouquinho das bibliotecas de comando aí do LCD. Então, essas bibliotecas, elas fazem parte do compilador microC, né? Na verdade, da IDE do microC, que é uma interface de desenvolvimento. Ela tem vários programas, né, anexados nessa IDE, que se comunicam entre elas, né? Então, e uma delas são bibliotecas, né? Então, essas bibliotecas que eu vou apresentar para vocês, elas são exclusivas da IDE do microC, que é da microeletrônica que desenvolve, né, esse nosso ambiente de programação. Então, a primeira que vai ser muito utilizada aí, até nos nossos exemplos, é o LCD init. Então, é essa função aqui que vai ter que ser utilizada mesmo, senão ele não inicializa de jeito nenhum. Então, é o que o próprio nome está dizendo, LCD init. Então, ela vai executar toda uma sequência de inicialização para o nosso LCD funcionar. Senão, ele não vai apresentar nada na tela. Aí, nós temos uma função já para começar a escrever texto, né, que é o LCD Out. Então, o LCD Out, ele entende, inclusive, as strings, né? Então, vocês vão ver que eu vou poder pôr aqui no texto, aqui, ó, a string. Antes de colocar uma string aqui, eu tenho que informar a linha e a coluna que vai iniciar essa string, né? Ou esse caractere que eu quero que apareça lá. Né? Então, o LCD underline out, e dentro dos parênteses eu tenho parâmetros que eu tenho que preencher, senão dá erro, né? Então, eu vou colocar a linha, a coluna que eu quero e a string que eu quero. Nós temos uma biblioteca que é o LCD underline out também, só que tem um underline CP. O que é isso aqui? É cursor position. Ou seja, sempre que você escreve no LCD, ele avança o cursor para a última posição. Então, ele vai avançando o cursor. É que nem você está digitando um texto no Word. Você está digitando um texto no Word e o cursor vai parar lá à direita do último caractere que você digitou. O LCD é a mesma coisa. Eu tenho um cursor lá que geralmente a gente não deixa o cursor ativo, né, para não ficar poluindo um pouco a informação do display, né? Mas o cursor ele vai estar naquela posição depois que você escreveu o último caractere. Então, essa função LCD Alt CP, eu não preciso informar linha e coluna. Por quê?
porque ele vai usar a posição do cursor para colocar o meu texto. Então, ele usa a posição do cursor para colocar o meu texto. Também é muito usado para atualização aí de variáveis que a gente quer na tela lá do display de LCD. O LCD underline CHR, esse nome CHR é de caractere, né? Então, agora eu preciso enviar para ele um caractere ou código da tabela ASCII, com essa função aqui. E eu preciso também colocar a linha, colocar a coluna que eu quero que ele coloque o meu caractere. Agora, eu posso usar também o CP, que é essa próxima função aqui, que é o LCD underline CHR underline CP. Ele usa a posição do cursor, por isso que aqui nós só informamos o código ASCII ou o caractere que eu quero que ele apresente. Lembrando que caractere eu represento com apóstrofo, né? Então eu coloco apóstrofo, o caractere que eu quero, aqui vai ser o A, né? Então aqui é a representação de caractere, essa aqui. String já é sequências de caractere, aí eu uso as aspas, né? Aspas duplas aqui, né? E não o apóstrofo. E nós temos também no LCD underline CMD uma gama de comandos que eu posso ter aqui nesses parênteses aqui, ó. E os comandos estão aqui, nessa tabela, né? Então, o LCD underline CMD, dentro dos parênteses, eu vou colocar todos esses comandos aqui, ou o comando que eu queira, né? Então, tem desde movimentação de cursor para as respectivas linhas, né? Tem o LCD Clear, que a gente usa bastante para limpar o display. Tem o retorno dele para a posição home, que é o retorno do cursor para a posição home. Tem o cursor desligado, né? Desligar o pisca lá do cursor. Tem a parte de sublinhar o cursor, ele fica sublinhado. Tem o liga, o pisca-pisca do cursor. Tem movimentação do cursor para a esquerda, para a direita. Tem o liga e o desliga do LCD. E tem a movimentação do texto, né? Esquerda e direita, quando você quer fazer deslocamentos de texto na tela do LCD. Aqui seria o exemplo da utilização lá do CHR. Olha só, LCD, CHR. Então, eu ponho a linha, a coluna e o código que eu quero. Inclusive, esse código aqui é justamente do OHM, lá da nossa tabela, lá que eu estava mostrando para vocês, né? Ó, 11110100. Então, na linha 2, coluna 14, ele vai colocar o símbolo do OHM aqui. Agora, eu posso usar a posição do cursor, né? Que é o LCD, underline, CHR, underline, CP. Aí eu envio só o código ASCII que eu quero que represente, que no caso aqui é o OHM, né? Como vai ser a ligação? Então, vocês já viram aquela tabelinha que tem os pinos, né, ligados. Então, eu posso ter a ligação aqui, ó, do PIC 16F877, no modo 4 bits, é esse aqui. Por que no modo 4 bits? Porque no modo 4 bits eu uso o D4, o D5, o D6 e o D7 de barramento de dados do LCD. E o D0, D1, D2, D3? Ó, tudo no Terra. D0, D1, D2, D3, tudo no Terra. O que mais eu coloco no Terra? O RW, ó, tá no mesmo barramento aqui do Terra. E o pino 1, que é o GND mesmo. Né? Então, esse aqui seria o pino 1. Esse aqui. Esse último aqui é o pino 14. Ah, mas e o 15 e o 16? Aqui nesse circuito não tem, né? Que é o backlight. Aí ele estaria aqui do lado, né?
Então, o D4, D5, D6 e D7, eu tenho que ligar ele nos pinos do microcontrolador, que aqui está sendo utilizado o RB0, B1, B2 e B3. O RB4, ele está ligado no RS, né? E o RB5, ele está ligado no Enable, né? Então, essa é uma típica ligação. Não pode esquecer do contraste, né? Então, a tensão de contraste é o pino 3 aqui, ó, né? Então, esse pino aqui, ele está ligado lá naquele divisor com o potenciômetro, né? Inclusive, aqui está 5K, mas o ideal é de 10K a 20K, para ter um consumo baixo aqui de corrente. Aqui é um exemplo de ligação, tá? Nós não vamos usar esses pinos aqui, eu vou usar o porte D de dado. Agora, se eu quiser trabalhar com 8 bits, eu também posso. Projetos mais antigos usam 8 bits, né? Os projetos antigos usam 8 bits. Inclusive, o microC, nas versões antigas dele, tem a biblioteca LCD8. A biblioteca LCD8 é uma biblioteca antiga do microC, que aí sim, com essa biblioteca, vocês conseguem usar aquelas funções com essa ligação de hardware, usando 8 bits. Então, é possível já verificar que aumentou o número de ligações com o microcontrolador, né? Então, está sendo usado todos os pinos aqui, ó, fora, claro, os de alimentação, todos estão sendo ligados aqui nos pinos de I/O, né? Do microcontrolador, ó, o RD0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7. Então, o porte D aqui é só para barramento de dados. E o RB4, B5 e B6 para controle, né? Então, está sendo usado tudo para controle. Então, quando se trabalha com 8 bits, eu preciso de 8 mais 3, né? Então, eu vou precisar ter 11 pinos de I/O disponíveis no microcontrolador. Então, observação lá do nosso pino RW, né? Então, vocês viram lá naquele primeiro circuito que o RW está ligado no GND, né? Então, esse pino ele não é usado até pela biblioteca aí de comandos do LCD do microC, ele não é utilizado. Então, esse pino a gente liga no GND. Então, é o pino port controle, né? Ó, determina o bit de leitura e escrita do LCD. Normalmente coloca-se esse pino no GND, não é utilizado na função do microC. A utilização do RW, do LCD, ele é opcional. Caso venhamos apenas a escrever no display, não é necessário a utilização desse pino como geração de níveis lógicos nele. E basta ligá-lo no GND. Exemplos. Então, vamos começar com o exemplo. Então, no exemplo, eu vou usar esse circuito aqui. Esse circuito, ele tá, ó, nós estamos usando apenas 6 pinos, né? Do microcontrolador, do RD2 até o RD7, né? E aí, de barramento de dados, vai ser o D4, D5, D6, D7, e na ordem do RD4, RD5, RD6 e RD7. O Enable no pino RD3 e o RS no pino RD2. Essa tensão de contraste no simulador, ele funciona, mesmo sem ela, né? Mesmo sem a tensão de contraste. Ou seja, no Proteus funciona. Agora, na prática, tem que ter esse potenciômetro aqui para você regular o contraste. Tá? No simulador ele até vai funcionar, tá? Porque já tivemos casos de aluno que começa a associar o simulador com a prática e fala, o display não está funcionando, né? O meu display veio com problema. Não, é que está faltando tensão de contraste. Então, nesse primeiro exemplo, que eu sugiro que vocês comecem por ele, né, para
começar a entender tanto a nível do hardware quanto a programação, vamos escrever FATEC SP na primeira linha e micro 1 na segunda. O modo de trabalho, de ligação dele, vai ser um modo de 4 bits, que é o que está no circuito apresentado aí. Então, a primeira etapa do setup que nós precisamos é essa aqui, ó. Então, no setup, nós temos que ter lá o LCD init, temos que ter um clear para gerar o setup inicial dele e o cursor off, deixar o cursor desligado. Uma segunda etapa, agora é a etapa de ações que eu quero. Eu quero que escreva FATEC SP na linha 1, coluna 1. Por que linha 1, coluna 1? Ele contabiliza os espaços em branco aqui também, tá? Por isso que esse comentário aqui de baixo, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Isso aqui seria um gabarito só para você visualizar mais ou menos como é que vai ficar, né? Porque como nós temos 16 colunas, esse comentário aqui com essa sequência aqui, ela funciona de gabarito só, né? Para você saber que posição vai estar a letra F, onde vai começar e onde vai terminar aqui. Porque a ideia é centralizar, né, a informação lá no display. Uma outra maneira da gente enviar dados com LCD Out é enviando uma variável. Então, eu tenho que ter uma variável carregada, que aqui vai ser essa TXT2, tá? Então, já já ela vai aparecer também aí no nosso código, essa variável TXT2. Então, aqui, comandos de inicialização a gente usa no setup. E aqui, comandos de escrita para que apareçam as informações no LCD. E aqui, nesse segundo LCD Out, eu já estou na segunda linha, né? 2,1. Linha 2, coluna 1. Então, o programa completo, ele fica dessa maneira. Primeiro, sempre que a gente for trabalhar com display, eu preciso declarar a pinagem do display com as declarações SBIT. Isso aqui faz parte da biblioteca de LCD do microC. E, claro, a biblioteca lá do microC tem que estar ticada lá, tem que estar selecionada aquela biblioteca que está escrito LCD. Senão, ele não vai entender o que é essas pinagens e não vai entender também o que é LCD, CMD, LCD init, tudo que começar com LCD, o compilador vai falar, opa, o que é isso aí? Então, a biblioteca tem que estar selecionada lá. Nessa declaração aqui de pinagens dos SBIT, eu estou colocando que o RES, ó, ele está ligado no RD2, que o Enable está ligado no RD3, conforme o hardware, né? Que o D4 está no RD4, que o D5 está no RD5, o D6 no RD6 e o D7 no RD7. Então, isso aqui faz parte, né, da configuração de pinagem do display utilizado pela biblioteca, né, de LCD do microC. Eu começo o código sempre com isso aqui. Então, vocês vão fazer uma vez e depois é só ter esse gabarito aqui, copiar e colar, né, para iniciar um novo projeto, né, e não precisar ficar digitando tudo novamente. Mudou o hardware, vem aqui e muda, né? Os pinos. Mudou a pinagem lá do hardware, tem que mudar aqui, né? Os RDs aqui, pelos pinos que vão ser utilizados, e aqui também, né? Os tris também. Aí nós, na sequência, vem a declaração da variável txt2, ela é um vetor, porque eu estou trabalhando com uma string aqui, né? Então, por isso que nós declaramos uma variável vetor. E também temos aquele gabarito com a numeração para saber mais ou menos a posição, né, centralizada das 16 colunas. E no void main, então nós temos o setup de tris e port do ADCOM também, para trabalhar tudo com digital aí nesse caso, né?
E temos o setup também, ó, do LCD init, do clear e do cursor off. E temos as duas funções de escrita, né? Usando diretamente uma string e usando uma variável, na linha 2 aqui, né? A primeira string na linha 1, coluna 1, a segunda, que é o nosso vetor txt2, né? Ele é do tipo char. Esse aqui é linha 2, coluna 1. Então, vamos ver esse código aí. E, ó, esse aqui não tem o IO1, tá? Não tem o IO1 porque eu não preciso ficar atualizando, né? Toda hora o nosso display de LCD, tá? Não é necessário. Então, tá aqui o nosso circuito, né? Ó. Então, é o circuito que está lá no nosso roteiro. Eu já estou com o código aqui instalado, aquele mesmo código. Então, olha só. Inicializei, ele já escreveu, ó. FATEC SP Micro 1. Não precisa ter refresh dessa informação. Basta escrever uma vez, né? Claro que esse código é para vocês apenas testarem, né? Tanto o hardware, né? Quanto o display, para ver se está tudo funcionando, né? Porque ele simplesmente só faz isso, né? Só vai escrever FATEC SP e Micron. Só isso. Para nisso, esse código aí, tá? Continuando aqui o nosso material. Aí agora nós temos o exemplo 2. Então, o exemplo 2, eu tenho certeza que a maioria de vocês que está gostando dessa parte de microcontrolador vai querer fazer, que é o relógio. Então, é um relógio agora digital que vocês vão implementar e vocês vão ver que é bem fácil, né, trabalhar com relógio agora com display de LCD. O hardware é o mesmo, o que incluiu foi aqui 4 botões, né, para fazer ajustes aí, ó, de segundo, minuto e hora. E eu coloquei um LEDzinho aqui para ficar aquele pisca-pisca lá do segundo, tá? Do segundo que tem nos relógios. Então, esse programa tem por objetivo implementar um relógio que é básico, né? Então, eu estou chamando aqui, ó, de Basic Clock. O B0 vai ajustar o segundo para 0. Então, toda vez que pressionar o B0, ele zera o segundo. O B1, ele incrementa um minuto. O B2, ele incrementa a hora, né? Com valores sempre unitários, né? Então, eu vou incrementar. Ele vai trabalhar no modo de 4 bits e o cursor, não fica legal o cursor piscando aqui, né, num projeto desse. Como que é o código? Então, falando um pouquinho desse código de relógio, ele usa o timer 0, né? Vamos falar aqui também do timer 0. Primeiro, ó, isso aqui tem que ter. Vocês já aprenderam, né? Que temos que ter aqui a declaração de pinagens do display, né, com os S-bits aqui para utilizar o display de LCD com as bibliotecas do microC. As variáveis segue de segundo, min de minuto, hora de hora mesmo, né? Aqui eu estou usando uma estrutura de ponteiro, que a gente vai falar mais detalhes de ponteiros aí nas aulas do próximo semestre de Micro 2, né? Então, mas o que é um ponteiro? É também uma variável, só que ela não armazena o valor que eu estou atribuindo para ela. Ela armazena o endereço da onde está esse valor, né? Então, o ponteiro tem essa característica. Ele aponta para o endereço da onde estão as variáveis, né? Então, aqui foi declarado um ponteiro, né, com esse asterisco aqui, né? O nome dessa variável ponteiro é clock. Para declarar esse ponteiro, eu tenho que pôr esse asterisco, tá? E aqui os dados que eu vou ter de endereços que ela vai me apontar, né? No caso, 00, 2.00, 2.00. Aí eu vou manipular o 00 da hora, que é o índice 0 e o índice 1.
O índice 2 vai ficar fixo nos 2 pontos. Aí o índice 3 e o índice 4 é os minutos. 2 pontos vai ser o índice 5, vai ser fixo, eu não vou mexer. E os 2 últimos zeros é o segundo, né? Tem uma variável aqui de contagem para trabalhar com o timer e tem uma variável de flag para manipular o trava-tecla. Tá? Essa flags aqui é para manipular trava-tecla. Olha só, o void interrupt, ele está tratando a interrupção do timer 0, tá? No void interrupt. Então, aqui no void interrupt, olha só. A carga de 6, ela é para eu ter um tempo de estouro aqui de 1 segundo, usando, se eu não me engano, um pré-scaler de 8. Depois a gente vê aí, o pré-scaler está na sequência aí. Aqui eu tenho a variável CNT, que a cada 1000, né, quando ela chegar em 1000, ela incrementa o segundo, zera também, né, a cada 1000. Aí ela inverte o pino do LED para ficar aquele pisca-pisca do segundo, tá? E ela começa a fazer aqueles testes aí, ó. Se o segundo for 60, incrementa o minuto. E zero o segundo. Se o minuto for 60, incrementa a hora. E 0 o minuto e o segundo. Se a hora for 24, zera tudo. 0 segundo, 0 minuto e 0 a hora. Né? Então, ele fica a cada segundo atualizando, né? O seg, o min, o hora, né? Claro que em função aqui dos tempos que eu estou usando, que eu estou usando como base de estouro 1 milissegundo, a cada 1000 dá 1 segundo aqui. Não pode esquecer de zerar o flag, né? O flag da interrupção, olha só. Não pode esquecer de zerar o flag da interrupção. Então, aqui é o void interrupt. Temos aqui o void, uma outra função, para deixar o código até mais otimizado, tá? Então, nas aulas de microcontroladores 2, vocês já começam a otimizar os códigos, né? Não é nem otimizar, é deixar o código de uma maneira mais clara, né? Da gente analisar ele. Então, aqui nós temos uma função que se chama setup da MCU. Todo o setup do microcontrolador está aqui nessa função. Que é configuratriz e porte, né? A interrupção, a chave geral das interrupções, a chave dos periféricos, mas para o timer 0 não é necessário, né? Deixar essa chave em 1. Habilitar aqui o timer 0. O option reg o pré-scaler está para 8 aqui, né? No modo timer. O option reg é o registrador que a gente configura o timer, né? O timer 0. Aqui a carga inicial, que é 6. Com essa carga, eu garanto um tempo de estouro de 1 milissegundo. E aquela inicialização do LCD, ó. Init, clear, cursor off. E aquele texto, basic clock. Então, ele vai escrever uma vez só, o basic clock no setup. Continuando o código aqui, ó. Aí sim a gente entra no void main. O void main eu chamo a função setup uma vez, né? A setup MCU. Então aqui no void main, quando essa linha for executada, o código vem para cá, né? Ó. Ele vem para cá e executa essas ações aqui dessa função setup MCU que eu estou chamando ela aqui, né? Ó. E aí sim entra o laço infinito aqui, ó. Aqui está o nosso laço infinito, né? Ele continua aqui. O laço infinito, nós temos a atualização daqueles índices daquele meu vetor ponteiro. Então, olha só, o índice 0 e 1 cuida da hora. O índice 3 e 4 cuida dos minutos. O índice 6 e 7 cuida dos segundos. E vocês já sabem que se eu dividir
por 10, eu pego a dezena. E se eu pegar o percentual de 10, que isso aqui é o resto, né, da divisão, eu pego a unidade, né, de um número que, se eu tenho o número, 56, eu divido por 10, eu pego 5. Se eu faço 56 percentual 10, eu pego 6. Né? O único detalhe é que eu tenho que colocar o caractere null aqui. O caractere null, ele vai avisar lá o meu vetor do tipo ponteiro que terminou, para ele encerrar, né? Ele encerra a atualização. Então, quando eu estou trabalhando com aquela estrutura, eu tenho que somar o 0, que é o caractere null, esse aqui chama de nulo. Tem muito código que aparece o /48 aqui, que se vocês olharem o 48, ele também ele é o código ASCII 48 decimal, é o 0, né? É o nulo. Então, essa primeira etapa, nós atualizamos a hora, minuto e o segundo, que está sendo atualizada onde? Lá na interrupção, né? Essas variáveis aqui, ó, hora, minuto, segundo, onde é que elas estão sendo atualizadas? Na interrupção a cada 1 segundo, né? Então, a cada 1 segundo, lá na interrupção, eu vou ter atualização dessas variáveis aqui. A única coisa é que eu estou separando, né, a parte decimal e a parte unitária, né, da hora, do minuto e do segundo, né? E atualizando aqueles índices lá, ó. Menos o índice 2 e o 5, que é aqueles 2 pontos. E aí eu mando atualizar a variável clock, ó. Na linha 2, coluna 5, ele atualiza o meu relógio. Aqui nós temos esse flag bit 0, bit 1 e bit 2, eles são usados para o trava-tecla aqui embaixo, ó. Eu tenho um if aqui para atualizar o segundo para 0, se eu pressionar o bit 0, né? Então, o bit 0, eu posso usar .f0, ou posso utilizar aqui o RB0, ou o F0 do jeito que está aqui. F0, B0 ou RB0. Aí eu estou fazendo aquela lógica do trava-tecla com esse flag aqui, né? O flag do bit 0, que ele vai para 1 quando eu pressiono o RB0, ele vai para 1 esse flag, e aí ele executa essa ação aqui, ó. Né? A hora que eu tiro o dedo do botão, ele vai executar essa ação aqui, que é colocar os segundos em 0 e também o bit 0 da variável flag, ele atualiza para 0 novamente. Aqui é a mesma lógica do trava-tecla, porém para ajustar o minuto. Aqui ele incrementa ao minuto e limita ele em 60, né? Por quê? Se ele chegar em 60, ele volta para o 0. Até 59 aparece lá no display. 60 já não vai aparecer. 60 ele faz voltar para o 0, porque não existe o 60 no minuto, né? Ele tem que ir 59, 00. A hora é até 24, ó. Né? Então, a hora é até 24, volta para o 0. Né? Então, 23 funciona. 24, ele zera. Né? Então, se eu pressionar aqui o RB2, né? Então, esse ponto F2 é o RB2, o ponto F1 é o RB1, o ponto F0 é o RB0, o flag.B0 é o bit 0 da variável flag, o flag.B1 é o bit 1 da variável flag, porque ela é uma variável char. O B2, o flags.B2 é o bit 2 da variável flags também, né? E os dois ex comerciais é o AND, né? É o AND lógico, né? A lógica AND, né? Então, as duas condições aqui têm que ser verdadeiras para que ele execute as ações aqui desses ifs aqui.
Então, é uma estrutura de trava-tecla essa aqui. Então, aqui está o código completo. Vamos ver, voltando aqui, né, para o nosso código. Vamos ver esse código funcionando também, né? Então, agora o nosso hardware tem a inclusão agora dos botões aqui no hardware, tá? Então, tá aqui ele. Deixa eu só confirmar aqui o nosso código, é exemplo 2. O clock aqui, ó, tem que estar aí 8, né? Vamos dar um zoom aqui. Vamos dar um play. Então, ele começou aí. Vamos ajustar a hora agora, né? Então, eu vou aqui... Ah, minuto até passou, né? Espera aí. Aqui, ó. Minuto 1, hora, 20 horas agora. $20. Ó, eu vou colocar o minuto em 2, porque quando ele mudar para 2, eu zero o segundo, ó. Quando eu pressiono o B0, ó lá, foi agora, ó. Pelo meu relógio aqui do meu computador. 22, né? 20 horas e 2 minutos. Então, o relógio, ele tá aí, ó. Tá marcando, né? O horário atual, atualizamos, né? Ele agora com os botões. Toda vez que eu aperto o segundo, o B0, ele zera, né? Então, isso aí é bom para fazer o ajuste preciso, né? Quando mudar lá para os 3 minutos, você zera o segundo. Então, você tem uma precisão melhor aí de ajuste aí do relógio. Tá? É um relógio básico, só para vocês treinarem também o display, uma aplicação de relógio, né, para projetos, né? Geralmente projetos usa a base de tempo, né? A ideia não é nos projetos embarcados ter o relógio lá, né? Na verdade, o relógio ele vai criar logs, né, de dados que você quer ter, né, para executar, vai executar ações também, né, conforme o horário que você programa, né, nas ações do relógio. Então, o relógio também é bem utilizado, né, em vários projetos como ações necessárias aí para o seu projeto, não simplesmente para ficar marcando a hora. Agora, se o seu objetivo é montar um relógio com despertador, também, sem problema. Agora, tem projetos que eu quero controlar cargas de liga e desliga, né? Em certos horários, né? Aí eu posso montar, né, um relógio e ficar testando a hora, o minuto, o segundo, né? E quando der aquela hora, minuto, segundo que foi programado, ele liga uma determinada carga, depois de um tempo ele desliga, né? Então, às vezes, tem projetos que é necessário você ter esse controle em função de uma determinada hora, né? Então, tá aí o nosso relógio aí funcionando, tá? Então, continuando aqui. Então, entramos agora na etapa de projetos. Essa teoria de LCD, eu termino, né, micro 1 com LCD para preparar vocês para os projetos de micro 2. Porque projeto, nas aulas de micro 2, todos eles vão envolver display, né? Display de LCD. Até porque o projeto de vocês vai ter mais interesse, né? Tendo lá um display, né? Vocês mesmos vão querer ter um display para manipular dados, né? E visualizar esses dados aí. Então, a sugestão é esse mesmo hardware aí do relógio, né? Com o display e os 4 botões, a sugestão dos projetos de hoje. A aula teórica hoje também não é uma aula tão comprida, né? Quanto as outras, né? Então, nós já estamos terminando aí a parte teórica também, só vou falar um pouquinho da proposta de projetos aí para hoje, para vocês trabalharem em grupos. Então, a primeira é, ao ligar ao microcontrolador, mostrar na primeira linha, né, do LCD com o cursor desligado, projeto LCD 01 durante 4 segundos, logo após
durante 3 segundos, o nome de cada componente do grupo, utilizando o nome centralizado por linha e repetindo-se esse ciclo de nomes indefinidamente, né? Então, na primeira vez que ligar, ele escreve projeto LCD01, para saber que projeto é esse aí. Depois ele fica mostrando o nome dos componentes do grupo, né? Então, é um teste aí que vocês podem implementar em cada grupo aí. O 2 é já trabalhar com botões, né? Então, cada botão ele dá uma determinada ação. A ideia também, quando tiver LCD, toda vez que ligar, ele informar, né, qual é o projeto, descrever o que esse projeto faz, até para você lembrar, né? Fica mais fácil, né? A função também de botões é interessante que ela seja apresentada no display para você saber o que cada botão vai fazer, né? Não é o caso aqui do 2, né? O 2 eu simplesmente estou dando sugestões para escrever projeto de LCD02 e depois, com os botões, você ter algumas ações, que nem o botão B0, ele vai escrever FATEC na primeira linha e Micron na segunda. Então, é tipo o exemplo 1 lá, só que controlando pelo botão. O botão B1, ele vai escrever microcontrolador e depois PIC 16F877A na segunda linha. O botão 2, ele apaga o display. O botão 3, ele desliga o cursor, né? O botão 2, ele apaga o display e liga o cursor, né? E o botão 3 desliga o cursor, né? Então, tem um controle de ações daquelas funções lá do LCD. E o 3, que eu acho que é mais legal aí para vocês trabalharem, que é melhorar o projeto do relógio, implementando o alarme. Aí vocês coloquem um buzzer lá onde vocês quiserem, programem o alarme, tipo, amanhã vai ter a aula, sei lá, 7 da manhã. Aí você programa para tocar lá 7 da manhã, lá ele faz o teste lá, né? Então, é adicionar um buzzer e, claro, a lógica de programar também um alarme, né? Façam primeiro um teste programando um valor fixo lá, né? E depois vocês vão manipular esse valor fixo aí, né? Com a hora que vocês quiserem que ele toque esse alarme. E o tempo também, né? Tem que pensar nisso. Ele vai ligar o alarme por quanto tempo, né? Vai ficar lá tocando quanto tempo esse alarme aí. Aí vai dar ideia de cada um de vocês.